Nesta edição 2022 do Portugal Digital Summit, vamos ter vários painéis de debate com muitos oradores que vão partilhar as suas experiências e ideias sobre o mundo tecnológico. Já a seguir, falamos sobre a evolução da loja física e os desafios dos canais de venda digitais. Um debate moderado por Sérgio Abrantes, diretor da revista Distribuição Hoje. Olá, bom dia, bem-vindos ao primeiro painel de e-commerce talks. Hoje vamos falar com Malcolm Aylett, o Country Manager, Digital Manager da IKEA em Portugal, e Pedro Tete Machado, e vamos falar sobretudo sobre as novas dinâmicas que estão a ser implementadas em termos de e-commerce. O painel tem como ponto de partida a evolução da loja física always on and live, e para começarmos este debate, I will address Malcolm in English and Pedro in Portuguese. And I would like to ask Malcolm, in the last few days you've announced the results of IKEA Portugal, and your market share was almost a fifth in revenues coming from e-commerce. What was this success due to, and do you feel you're evoluting from the pre-pandemic position when you only had 4% of e-commerce share? Thanks, Sergio. Firstly, thank you for having me. I think there's two parts to this question. The first, of course, COVID had an impact. It made customers have to shop, or at least try to shop online with us, and it was exposing them to a new way of shopping. But secondly, it was also an internal focus that we have. We want to be more affordable and also more accessible to everybody in Portugal. So we really invested in our fulfillment capabilities. We also made sure, or working towards having the best possible and affordable service offer for customers so that they can access IKEA product from anywhere in Portugal. We also go into payments landscape and also the user experience online. So I think it was really two parts to it. COVID, of course, but also our internal focus to be more accessible and more affordable to everybody in Portugal. Ok, perfect, Malcolm. Pedro, obviamente também sentimos aqui várias alterações em termos daquilo que são os padrões de consumo e a forma como os retalhistas se adaptaram a esses novos padrões de consumo. Há muitos retalhistas a apostarem agora na digitalização das suas operações. Tem sentido também na nós essa procura por novas soluções digitais e novas formas de comunicar com o consumidor e de expô-lo à oferta retalhista? Antes de mais, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, Sérgio, e com o Malcolm, a falar sobre este tema que é tão interessante, mas também tão pertinente. Bom, eu penso que é evidente para todos, tal como o Malcolm também dizia, que estes últimos anos, especificamente devido à pandemia, trouxeram uma grande aceleração desta transformação digital, algo que já vinha e que já era muito evidente naturalmente de trás, obrigando as empresas a investirem mais e mais no digital e fazendo com que depois as vendas online crescessem substancialmente. À medida que caminhamos e que já nos aproximamos e vivemos em boa verdade este novo normal, está também absolutamente claro que estas tendências vieram para ficar e, portanto, não vamos voltar ao ponto de partida, ao mesmo tempo que temos novos desafios que, mais uma vez, impulsionam as empresas a caminhar para esta maior transformação. Aquilo que eu sinto e aquilo que vejo, em boa verdade, atualmente, é uma enorme tensão. Por um lado, temos as empresas cada vez a sentir uma maior pressão para se diferenciarem, ao mesmo tempo que atualmente temos também uma enorme pressão para uma enorme redução daquilo que são os custos. Temos de um lado esta maior competitividade global que obriga as empresas a procurarem se aproximar cada vez mais do best in class em termos de customer experience, não é? Mas depois temos todo este contexto macroeconómico e da inflação, não é? Que obriga também as empresas a procurar esta maior eficiência operacional. Eu penso que para endereçar qualquer um destes desafios, a transformação digital não só é chave, mas eu diria que é absolutamente essencial para as empresas deste setor continuarem competitivas. E sente que a economia portuguesa tem progredido neste caminho da sua digitalização? As empresas têm progredido nesse caminho? Vocês têm sentido também essa procura por parte das empresas portuguesas ou não portuguesas que trabalham aqui em Portugal? Sim, eu diria que sim. Naturalmente que temos diferentes estágios de evolução. Acho que temos muitos bons
exemplos que dão cartas e que são exemplos não só para a Europa, mas para o mundo todo, mas naturalmente também temos um long tail de empresas que ainda não deram esse passo para a transformação digital. Por isso eu diria que temos as duas realidades aqui em Portugal, mas é urgente que cada vez mais elas se aproximem, que se tornem uniforme. Caso contrário, também acredito que as empresas que não o fizerem vão ter troubles over the next year. Ok, perfeito, Pedro. Malcolm, one of the most privileged aspects of IKEA is the possibility of the clients to get in touch with the objects they are buying. With e-commerce and with the boom on e-commerce, this aspect has been a little bit lost. Do you feel that the consumer can, how can I say it, respect the two ambience or online and offline, and the customer is always expecting to experience something different in the store? What we understand today is that our customers are far more omni-channel. We offer many different ways to shop at IKEA, and I think our real responsibility is to ensure that that's a seamless experience across different types of channels, and there's no friction point or differences between shopping online, in-store, through our contact centre or through a planning studio. And we know this through the data that we have, that customers do move between these different channels. It's really up to the individual on how they'd like to shop. So we can see a customer could start online, then go and check the product out in store, have the touch and feel experience, go home later and purchase online or through our contact centre, for example. But we understand more and more about our customers moving between these different channels. For instance, with our IKEA app, we know that customers create wish lists for when they do want to come to the store, and we know about 40% of customers that create wish lists on the app will actually come in store and make a purchase. But we see it's really interesting also to see how we can create new products that add value to this in-store experience that can link back to different types of digital experiences. So we've released a couple of products recently. One is Shop and Go, where you can actually scan the IKEA product with the IKEA app as you go through the store, create a shopping list, generate a QR code, and then go into a express checkout. So it's a really nice experience between the app and the in-store experience. And we've also released a new kiosk in our stores. And we know that customers sometimes find it hard to find the product when you're in the store. I know. This particular device called Upptaker helps them find the article, gives more product information, but it also interacts with their phone, so they can generate a wish list to their mobile device and then go home later on and make the purchase. So we're really looking at how can we add value to the digital experience in the store. But again, it's really about putting the customer in the driving seat, letting them shop on their terms any way that they choose to shop. And it's more often nowadays to see customers in the shop with their cellular phones, browsing to the catalog of products. Do you feel like this is for all generations, or is it specific for the younger generations to shop like this? It's really up, again, to the individual, but we do know that smartphone penetration is really high in Portugal. And we see it as actually something that everybody can use, and we want to try and facilitate that a little bit more. A couple of things that we understand is that there is a very experienced way of shopping at IKEA, so we want to be able to be available for every type of customer, no matter how, if they want to use the normal way or the traditional way, or they want to interact with their smartphone. It gives them options. And you are prepared for these two outcomes? Absolutely. With a cellular phone, you can browse any item on the store and find it, like you said it. But do you feel like the experience it's the same? If you were shopping online, it's always different, right? So there is a difference between touching and feeling the product, but we understand that customers also come to IKEA and they might not purchase until a long period of time later. So they also had that resonance with the articles before. It's not the same, of course, but it's also a lot better for depending on how you want to shop. So things that are maybe you don't need to come into the store because they're more consumables or convenience articles, it totally makes sense to shop online. But then if you really want to have that experience and try that sofa, jump on that bed, you need to come in, and it's part of the journey. Thank you.
Pedro, e por outro lado, ao mesmo tempo que vemos toda esta disrupção que o Malcolm falou a ser introduzida, vemos também novos serviços a serem criados. Agora temos o 5G, que muitos retalhistas veem já como potenciador também daquilo que podem fazer dentro da loja e fora da loja. As lojas estão a transformar-se em certo aspecto, de certa forma estão a privilegiar aquilo que o Malcolm dizia agora, a experiência de podermos saltar em cima de um sofá ou saltar em cima de uma cama. Sentem também que está a haver uma procura por estes serviços 5G e neste sentido, eu sei que vocês já desenvolveram alguns projetos aqui em Portugal com a tecnologia 5G. Quais são essas potencialidades e se nos poderia falar aqui brevemente sobre um desses projetos que está a ser lançado ou que já tenham trabalhado aqui em Portugal? Sim, repara, de facto o 5G marca o início de uma nova era, no sentido em que traz pela primeira vez um conjunto de novos estándares para endereçar aquilo que são as necessidades e os desafios das empresas. Ele traz altas velocidades, baixas latências, altas capacidades, traz o network slicing, traz também o edge computing, que juntos marcam uma evolução radical face àquilo que nós conhecíamos nas tecnologias anteriores. Em si, a tecnologia 5G é absolutamente irrelevante, mas ela traz esta oportunidade de suportar e de escalar um conjunto de tecnologias adjacentes que, juntamente com o 5G, aí sim prometem revolucionar um conjunto de setores. No retalho temos, por exemplo, os exemplos da realidade aumentada e da realidade virtual. Isto são tecnologias que nós conhecemos já há muitos anos, temos vindo a trabalhar sobre elas. A IKEA há muitos anos que tem uma experiência de realidade aumentada na sua aplicação, na sua aplicação móvel, mas são tecnologias que sofreram uma enorme evolução nos últimos, eu diria, 1, 2, no máximo 3 anos. Mas isto trouxe também, esta evolução, esta riqueza do ponto de vista de conteúdos, trouxe também um grande impacto naquilo que é o consumo de energia e o consumo da memória, por exemplo, do espaço dos telemóveis. Bom, com o 5G nós conseguimos passar todo este processamento para a cloud, garantindo estas excelentes experiências, sem, por exemplo, a necessidade de um cliente ter que instalar uma aplicação nativa. Isso foi, por exemplo, o que fizemos com a Zippy, onde demos a hipótese dos clientes da Zippy poderem visualizar de forma imersiva um conjunto de produtos do catálogo da Zippy que tipicamente não estão expostos em loja, de forma imersiva, como se efetivamente eles estivessem ali à frente. Outro exemplo, se me permites, são, por exemplo, os sistemas de Grab and Go, muito idênticos àquilo que o Malcolm falava. Não é? Existe em Portugal já algumas flagship stores, como por exemplo o Continente Labs ou o Pingo Doce na nova SBE. E em Portugal temos startups fantásticas, excelentes, como a American AI ou a Sensei, que competem globalmente com players como a Amazon. Não é? A questão é que todos estes players trabalham em cima daquilo que é a tecnologia de computer vision, que exige uma grande capacidade de servidores instalados em cada loja para que estas soluções funcionem de forma apropriada. Bom, isto não é de todo fazível ou escalável e aqui o 5G mais uma vez traz esta possibilidade de mover todo este processamento para o edge computing, garantindo que estes projetos de repente se tornem escaláveis não só financeiramente, mas também operacionalmente. Perfeito. Malcolm, we have talked a bit about technology in store. Do you feel like the store of the future and IKEA stores are going to be different in the future? Are you preparing something digitally for the consumer experience? Well, we're always testing and trying and learning and sometimes failing, to be honest. So we're making mistakes as we go along. I think traditionally we always thought the more screens in our store made it a digital experience when you were in store. And we're understanding that we could really capitalize on the mobile device that a customer already has when they come into the store. We've tested different things like working with VR and augmented reality in different stores across the world. And it's something that we're learning and evolving. But we also see that there's a couple of points that are really important for the digital landscape of an IKEA store. And first is actually fully investing in the IT infrastructure so that we have a really great experience for the devices and the tools that we already have. And the second is actually the co-worker. So as much as we focus on the customer to make sure that they have a great experience, it's really important that we develop digital maturity in the organisation and equip co-workers with the right devices, such as mobile devices we've rolled out across Portugal. So now a customer co-worker doesn't need to be, I guess, stuck at an info tower. They can walk around, have that interaction and do nearly everything that they can do, that they need to do through a mobile device. So yes, I think it's continuously evolving, learning, but I think one of the things we've learnt the most is that it has to add value to the experience.
we can't sort of go into a world where it's just a bit of a fun activity. It needs to be part of the shopping experience for a customer for it to actually become something that they adopt. But yes, continuing to learn, try, fail, and then keep going. And 5G, Pedro talked a little bit about this. Do you see the potential of 5G for in-store applications? Are you trying any projects or maybe thinking about it in the near future? Well, we've got to talk after this event, but I know that in some markets across the world, it's definitely been something that they've played in, doing sort of gaming events in the store to launch a particular range of desks where they're using 5G for an event. So I definitely think it has a place for us in the future, and it's an exciting time to be able to work in this area because things are evolving fast. So we'll see what we come up with. Perfect. Pedro, aqui só para fecharmos, também temos ainda algum tempo, mas já curto. Eu iria fazer-lhe a mesma pergunta que fiz aqui ao Malcolm. Sente que o retalho se está a alterar de uma forma tão disruptiva que vamos ter num futuro próximo lojas diferentes? Falámos aqui de alguns exemplos, aqueles testes que já fizeram com a Zippy, salvo erro no Porto, será assim? Sei que também devem ter outros projetos em que estão a trabalhar. Sente que a experiência do consumidor vai ser ligeiramente diferente ou muito diferente daquilo que nós estamos habituados hoje em dia? Hoje em dia entramos numa loja, por muito que tenhamos o telemóvel, estamos a fazer alguma pesquisa, mas acabamos sempre por privilegiar o contacto com o colaborador. Sente que há um potencial também com as novas tecnologias para haver aqui uma disrupção que faça progredir a experiência de compra do consumidor? Sim, eu penso que o futuro será, acima de tudo, uma cada vez maior convergência entre aquilo que é o mundo físico e o mundo digital. Não é? Por um lado, vamos ter no digital uma aproximação cada vez maior à loja física, quer seja através, por exemplo, do potencial da realidade virtual, com lojas no metaverse, quer seja tirando partido daquilo que é também as potencialidades da realidade aumentada. Imaginem, por exemplo, uma experiência de realidade aumentada que nos permita, em casa, montar os móveis do IKEA com maior facilidade. Mas é apenas um exemplo, muitos outros teríamos. Mas, ao mesmo tempo, acredito que na loja, vamos ter na loja física cada vez o digital mais presente. Em boa verdade, eu penso que é difícil de explicar e de perceber como é que existe um gap tão grande entre aquilo que é a experiência do digital e do físico, e não tenho dúvidas que no físico vamos também cada vez ter experiências mais, eu diria, convenientes, rápidas e personalizadas. Soluções ou use cases como, por exemplo, de wayfindings, soluções como, por exemplo, de smart mirrors, ou cada vez uma maior daquilo que é a personalização do serviço, não tenho dúvidas que vai acontecer e que vai acelerar muito nos próximos anos. Não obstante, eu acredito que quando falamos do futuro e quando falamos desta jornada, é muito relevante nós termos esta noção de, sim, é preciso uma boa dose de risco para recorrer a este caminho, mas é preciso também um foco muito grande nos resultados. Por isso é muito relevante reunir-nos aquilo que é o ecossistema certo, tirar partido daquilo que foram as aprendizagens do ponto de vista de maturidade de tecnologia e garantir que aquilo que são os passos que damos tem de facto um impacto muito relevante e um impacto muito direto e mensurável naquilo que são os resultados do negócio. E temos muito pouco tempo, aqui só lançar-lhe mais um desafio, sendo que a economia portuguesa, e eu acho que não é displicente reforçarmos isto, sendo que a economia portuguesa também, em termos digitais, melhorou bastante nos últimos anos e que estamos hoje preparados para ter projetos tão disruptivos como os que vemos lá fora. Sente hoje essa preparação e essa busca das empresas por estas soluções? Sim, repara, eu diria que em Portugal estamos em ótimas condições para ser líderes e exemplos deste caminho. Temos um país com excelentes infraestruturas, o 5G é apenas um exemplo, mas temos também o país com maior, por exemplo, cobertura de fibra do mundo. Temos uma dimensão pequena que nos permite testar e validar um conjunto de conceitos disruptivos com o risco minimamente controlado. E depois temos uma boa dose de cultura de desafio, que também nos obriga, porque cada vez temos que competir à escala global, que nos leva a de facto, desafiar-nos a nós próprios e a ser ambiciosos neste caminho. Vemos muito até multinacionais, como a IKEA e outros, a ver Portugal como uma espécie de testbed desta mesma transformação, e por isso eu diria que também as empresas portuguesas estão em ótimas condições de se juntarem a este ecossistema e aprenderem, terem um leverage de todo este potencial.
Perfeito, Pedro. Obrigado pela sua participação. Thank you, Malcolm. E assim terminamos esta primeira e-commerce talk do dia. Agradecer novamente à ASCEPI também o convite para estarmos aqui e esperamos que continuem connosco o resto do dia. Obrigado e até já.